Boa tarde, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Estamos iniciando agora a segunda parte da unidade 4. A unidade 4 está trabalhando basicamente o fim do segundo reinado. Ó, gente, segundo reinado, reinado de Dom Pedro II, tá? Então nós vamos verificar que o final de tudo será com a proclamação da República. Vejam bem, porque o segundo reinado ele vai chegar ao seu fim, porque havia já uma série de fatores que vão levar a isso. Que fatores serão esses? Econômicos, sociais e políticos, tá? Então, esses fatores é que vão determinar o fim da monarquia e a implantação de uma república, tá? Nós vamos verificar que o primeiro fator vai ser a questão abolicionista. Vejam bem, gente, há muito tempo que já se sabia e que já havia um clamor público contra a escravidão, tá? Esse processo começa basicamente lá atrás com a Lei Eusébio de Queiroz, que nós já vimos, né, que proíbe a substituição de escravos. E essa questão vai se tornar cada vez mais forte no momento em que o governo imperial não indenizou os donos de escravos. Escravos esses que lutaram na Guerra do Paraguai. A promessa do governo era que os escravos seriam libertos e os seus donos seriam indenizados. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Isso vai fazer com que os donos de escravos ficassem muito, muito chateados com o governo. Outra questão vai ser a questão republicana. Veja bem, o que está acontecendo? Primeiro, durante a Guerra do Paraguai, houve a proximidade entre militares do Brasil, monarquista, e de outros países republicanos. E aí os militares perceberam que a coisa era diferente pelo lado de lá e começam a pretender mudar isso. Ó, os fazendeiros já estão preocupados demais com o governo. Por isso, eles começam com o apoio dos militares, a lançar o Manifesto Republicano. E 3 anos depois, eles formam o PRP, Partido Republicano Paulista, que depois vai dar origem também ao Partido Republicano Mineiro e os outros mais, tá? Então, nós vamos verificar que o PRP, que vai ser um partido republicano, vai passar a contar com o apoio de fazendeiros do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Outra questão séria vai ser a questão religiosa. Olha só, desde o período colonial que havia a união Estado-Igreja. A Igreja Católica era uma instituição submetida ao Estado. Isto quer dizer o seguinte: pela lei do padroado, o Estado, quer dizer, o imperador, nomeava bispos, construía igrejas, tá? Então, o prédio era construído por dinheiro público, tá? Logicamente, se o cara paga, ele tem direito. E a igreja dava apenas o suporte. Uma outra lei era que, pela lei do beneplácito, o Estado permitia ou proibia a aplicação de leis papais. Isso quer dizer o seguinte: o Papa determinava lá, primeiro o imperador aprovava ou não a lei para ser implantada no Brasil. Mas, por volta de 1864, vejam bem, até então o imperador aprovava tudo, na boa. Só que em 1864, o Papa Pio IX proibiu que clérigos, membros da igreja, e cidadãos católicos participassem da maçonaria. Gente, a maçonaria foi fundada no Brasil pelo pai de Dom Pedro II, Dom Pedro I. Logicamente, Dom Pedro II achou isso um absurdo e ficou contra o Papa. Proibiu que essa lei fosse cumprida. Aí houve um desentendimento muito sério, alguns bispos foram presos, um barraco só.
e, fim da história, simplesmente aconteceu a separação Estado-Igreja. Tipo, coisas da Igreja o Papa manda, mas também todo o dinheiro é só o que vem do Vaticano, e coisas do Império, quem manda é o governante, tá? Então, mas com isso, a monarquia perde o apoio da Igreja Católica, que é uma das sustentações do governo. Então, nós vamos verificar que, recapitulando, o fim da monarquia começa com os conflitos, que começaram com a Guerra do Paraguai, quando os militares eles ficavam muito chateados, porque Dom Pedro não aceitou, ou melhor, não cumpriu as promessas que fez, principalmente de libertar os escravos. O que aconteceu com os militares? Eles perceberam durante a Guerra do Paraguai que escravos ou não escravos são tudo gente, tá? Que o sangue que corre nas veias de um branco é igualzinho o sangue que corre na veia de um negro. E aí, esses militares, eles começam a quebrar um pouco este preconceito e se colocam a favor da abolição da escravidão, tá? Outra questão vai ser a atitude do governo imperial, tá? Os militares, eles colocam-se contra a monarquia e fazem isso publicamente através de um jornal, tá? Eles colocam-se a favor da abolição e contra a monarquia. Por isso, o imperador mandou punir oficiais, tá? E quem deveria puni-los era justamente o Marechal Deodoro da Fonseca, que era o líder desses oficiais, que se nega a punir os militares. Isso vai gerar uma revolta muito séria e, portanto, em 9 de novembro de 1889, Benjamin Constant, que era um líder, tá, do movimento, discursa no clube militar pedindo apoio de todos os presentes para mudar a situação política do país. O que ele quer? República, tá? Então, o que vai acontecer? Dom Pedro II não tinha mais o apoio dos militares, não tinha mais o apoio da igreja, não tinha mais o apoio dos fazendeiros, tipo, estava sozinho. E aí não tinha mais jeito. Por isso, o Marechal Deodoro da Fonseca e Quintino Bocaiúva, que era líder do PRP, combinaram juntos a derrubada da monarquia. Aí pergunta assim, a implantação da República no Brasil foi democrático? Não, foi um golpe de Estado. E aconteceu. Então, na manhã de 15 de novembro de 1889, foi dado o golpe. Foi proclamada a República no Brasil. Pergunto a vocês, o povo participou disso? Lógico que não. O povo sabia disso? É lógico que não, tá? Então foi um golpe dos militares e dos fazendeiros contra a monarquia. E aí acabou-se a história. Vamos iniciar uma outra história que será a proclamação da República. Moçada, faça os exercícios das páginas 470, 471, 472, 473, 474, 475 e 476. Estudem para a prova bimestral. Prestem atenção, moçada, vocês não estão fazendo o dever de casa direitinho. Estudem. Beijos, até a próxima videoaula.